Vamos lá, amados de Deus. Hoje eu vou começar o que eu chamei de meditações no Pai Nosso. E o primeiro texto não pode ser diferente, né? Nós vamos falar sobre Deus, nosso Pai, nosso Senhor, né? O Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a ler comigo Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Eu quero ler do verso 9 até o 13 com os irmãos. A oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9. Quero ler todos juntos o Pai Nosso. Vamos ler até o verso 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bendito Deus e Senhor da glória. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, de forma maravilhosa, sobrenatural, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus abre essa sessão ensinando os seus discípulos a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Nós estudamos e entendemos que Deus faz parte da Trindade, né? Trindade não é uma palavra que está na Bíblia. Você não acha em nenhum lugar esse nome na Bíblia. Ela só encontra seu lugar na igreja a partir do quarto século, quando a igreja começa a ler e perceber que há na figura de Deus uma Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é uma verdade exclusiva da fé cristã. As religiões monoteístas não conseguem entender como um Deus pode ser três, né? Como uma pessoa de Deus se divide e se multiplica dentro do que nós chamamos de economia divina, né? Cada um dos três tem o seu papel dentro da história, né? Nós entendemos que Deus é um só em sua essência, uma só pessoa. Mas também entendemos que na sua divina essência existem três modos que se relacionam. Quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, ele está dando o entendimento de que ele habita, existe e ele tem a mesma substância do Pai que criou todas as coisas. Da mesma forma, quando Jesus diz: eis que eu não vos deixareis só, vos enviarei o Espírito Santo, que é o Consolador. Jesus está dizendo que a partir do momento que ele fosse assunto aos céus, ele nos daria o seu Santo Espírito. E a verdade de Deus nos revela em Atos que o Espírito Santo desce sobre os discípulos e enche-os com a sua presença. Portanto, nós temos essas verdades explícitas na Escritura. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós acabamos de cantar, né? Os vários nomes de Deus. Deus, ele aparece de muitas formas. O prefixo ali, El, significa, por exemplo, El Shaddai. É o Deus todo-suficiente. É o Deus que em si mesmo ele se basta, ele não depende de mais nada que esteja externo a ele. Esse Eloá, esse Elohim, que são duas formas de linguagem poética desse Deus, que vai aparecer no Antigo Testamento. É interessante você perceber, por exemplo, que Elohim é plural. É como águas. No hebraico, Rachamaim, né? As palavras que terminam em in são plural, né? Não existe céu. Existe céus. Porque é sempre plural. Não existe água no hebraico.
É sempre plural. Água é algo que se multiplica. Quando você bate, ela se espalha. É sempre a ideia de plural, de múltiplo. Portanto, Elohim é esse Deus que habita todas as coisas. É a forma mais corriqueira do Antigo Testamento. Deus que habita todas as coisas, o Deus que em tudo está, não no sentido panteísta, mas no sentido de que Deus é aquele criador e é onisciente, onipresente em todas as coisas, onipotente em sua existência. É esse Deus todo santo e todo poderoso que nós vemos no Antigo Testamento. É o Yahvé, que nós traduzimos como Senhor. É o genérico para Deus no Antigo Testamento. Ele é o Senhor de Israel. Ele é o dono de Israel. Ele é o Criador de Israel. Ele é o Criador da humanidade. Ele é aquele que se relaciona com o seu povo e não só o criou, mas instruiu o seu povo. Yahvé é aquele que dá a sua lei como uma condição de relação humana. Querem se relacionar comigo, Israel, portanto vocês vão agir assim. E Deus diz a sua lei. Santa, justa e maravilhosa. O apóstolo Paulo diz que Deus é tão perfeito, ele é tão justo, ele é tão suficiente em si mesmo, como eu disse antes, que ele cria uma lei relacional que é tão maravilhosa que o apóstolo Paulo diz que o que era para salvar, condenou. Ou seja, o homem não consegue cumprir a lei de Deus, porque ela é perfeita. E o homem é imperfeito. Portanto, esse Deus vai nos dar o seu Filho, Jesus, aquele que vai cumprir no nosso lugar a lei, aquele que vai ter a sua relação justa com o Pai, o seu Filho perfeito, amado. E Jesus é o nosso ser, é o nosso vice. Ele é vicário, ele assume o nosso lugar diante da lei e a cumpre. E mais profundamente, Jesus é aquele que morre no nosso lugar. Então você tem uma linguagem bíblica de um pai amoroso que envia o seu filho por amor de todos os seus filhos, de todos os que creem. Como no Evangelho de João diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, na adoção de Cristo, nós entramos nessa verdade desse Senhor, desse Adonai, desse Senhor de toda a terra, desse Senhor dos senhores. Entramos nessa verdade desse Deus e o conhecemos mais profundamente a partir da pessoa de Cristo. O que diferencia essa oração de Jesus, o que nos faz percebê-la como algo diferente, é que nessa oração o Filho de Deus nos convida a nos dirigirmos a Deus e chamá-lo de nosso Pai. Aqui tem uma diferença absurda de todos esses nomes que nós temos no Antigo Testamento. Não que haja menos reverência, mas que haja mais intimidade. Um Deus que nos traz para próximo. No Velho Testamento, o povo de Israel não tinha essa noção de Deus. De Deus como Abba. Como esse pai próximo. Eles chegam a falar, nosso pai Abraão. Aquele que está a linhagem de Israel. Aquele que é pai de Isaac, que é pai de Jacó, que é pai das 12 tribos. Aquele que Deus se revelou lá atrás, o pai Abraão. Eles conseguem discernir isso. Mas Deus Pai é algo um pouco diferente. E dentro do entendimento dos judeus, passa mais ou menos longe. A palavra Pai, referindo-se a Deus, aparece apenas 8 vezes no Antigo Testamento. Ou seja, não é algo comum. E quando eles falam Pai, é o Criador. É o que criou todas as coisas. Não tem essa relação de intimidade. Já no Novo Testamento, você vai aparecer 155 vezes Deus sendo chamado de Pai.
principalmente pela boca de Jesus. O meu Pai me enviou, o meu Pai me disse, o meu Pai, não faço a minha própria vontade, faço a vontade do meu Pai. Jesus mostra uma intimidade profunda com esse Deus que é o seu Pai. Para os judeus religiosos, isso era algo inconcebível. Eles entendiam pai Abraão porque Abraão era humano como nós. Temos a sua descendência, somos filho dele, na carne. Era fácil de entender. Mas quando você diz, Deus é meu pai, você está dizendo, eu e Deus temos a mesma substância. Era assim que eles entendiam. Você está se dizendo Deus? Percebe a grande diferença que existe em você dizer Deus, meu Pai? Não se pode se referir a Yahvé desse jeito. É uma verdadeira blasfêmia. E para deixar os judeus absolutamente furiosos, Jesus diz assim, o meu Abba, que é a forma que você chama seu pai terreno. Isso no coração dos judeus era terrível. Irmãos, isso era tão sério, para nós parece uma coisa simples, né? Chamar Deus de pai, a gente chama o tempo todo. Mas observe em Marcos 14, a partir do verso 61, Jesus, sendo interrogado pelo sumo sacerdote, ele está em silêncio, sem responder nada. Então, o sumo sacerdote se aproxima de Jesus e começa a interrogá-lo. Ele diz assim, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Jesus estava sendo interrogado pelos seus milagres, por tudo que dissera. Quando ele pergunta a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, eu sou, ele está se acusando. Ele está dizendo, eu e Deus somos a mesma pessoa, eu sou filho direto dele. Isso é uma blasfêmia tão grande que ele rasga a sua veste. Para que vocês tenham uma ideia, esse significado de rasgar as roupas, a lei mosaica em Levítico 10 e Levítico 21 proibia que o sumo sacerdote rasgasse as suas vestes por problemas particulares. Ou seja, se acontecesse alguma coisa na minha casa, a minha filha viesse a fazer com que eu ficasse envergonhado, ele não pode rasgar as roupas. Se a mulher dele o envergonhasse, ele não pode rasgar as roupas. Se o seu filho abandonasse a fé, ele não pode rasgar as roupas. Tinha que ser algo da parte de Deus e algo extremamente profundo e que ferisse a pessoa de Deus para que ele ficasse tão indignado que ele rasgasse a sua roupa. Ele não aceitou de nenhuma forma que Jesus fosse o Filho de Deus. Isso é tão terrível que ele se rasga, ele se despe na presença de todos aquelas pessoas naquele julgamento. Perceba o esboço que Jesus dá nesse interrogatório. Ele afirmou que ele era o Filho do Deus bendito. Né? Ele diz, eu sou, como Deus diz, se apresenta no Antigo Testamento, como Filho do Deus bendito. Ele era aquele que sentaria à direita do Todo-Poderoso, como está no Antigo Testamento, como é revelado, como é visto por Estevão, Jesus à destra de Deus, né? Naquela visão do céu aberto, ele se revela assim, vocês vão ver. E ele é o Filho do Homem que viria sobre as nuvens no céu. Jesus está falando dos 3 grandes momentos da história cristã. Esse Filho que vem nas nuvens. Ele fala, ele revela no seu julgamento que ele é o Messias, que ele vai estar à destra de Deus sendo assunto aos céus e que ele virá nas nuvens no dia da sua volta a julgar todos sobre a terra. Não é simples o que Jesus está dizendo.
Ele está resumindo toda a história do Evangelho. E simples frase. Coisas que só Jesus pode fazer. Sua inteligência, a beleza com que ele se apresenta. Essa era a grande acusação contra Jesus. Em outro momento, em João 10, a partir do verso 30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para atirar nele. Você percebe que dizer que ele é um com Deus é algo que fere o judeu? E que ele sente ódio profundo quando alguém se refere a si mesmo como igual à pessoa de Deus. Eles pegam pedras para apedrejá-lo. Então Jesus disse: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual dessas vocês vão me apedrejar? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha que lindo. Qual foi a visão do Tomé da Silva, como diz o Adonias? Qual foi a visão de Tomé? Eu não acredito que ele tenha ressuscitado. É impossível. Isso ao homem não é possível. Então Jesus aparece e diz: vem, enfia o teu dedo aqui e do meu lado. Qual é a resposta dele? Tu és Deus. Tu és o meu Deus. Só alguém que é igual a Deus pode fazer essas coisas. Se Deus não estiver com ele, disse Nicodemos, não pode fazer as coisas que você faz. É uma linguagem. Jesus é Deus. É isso que está sendo dito. E ele vai ser morto por isso. Em todo o tempo ele dizia: eu e o Pai somos um, eu e o Pai. Ele sempre está ligando a sua obra ao Pai Criador. Sabe o que é mais interessante? Primeiro, ele diz: olha, esse Deus, que é meu Pai, também é Pai de todo aquele que crê. É Pai de todo aquele que professa o nome de Deus. Nós somos filhos por adoção, diz Paulo. E mais profundamente ainda, porque muitos de nós não são judeus, não tem nenhuma linhagem com Abraão. E os gentios são aceitos pela fé em Cristo Jesus. Ele é o representante, como filho e herdeiro de todas as coisas, e nos fez assentar nas verdades celestiais junto com o Pai e nos deu sua herança. Esse é o Pai nosso. O que isso nos ensina, irmãos? Primeiro, que eu posso me aproximar de Deus com confiança. Se no Antigo Testamento, quando se aproximava de Deus, morria. Quando tentava entrar no Santo dos Santos, morria. Quando tentava, nos lugares onde Deus estava, tudo morria ao redor, porque ninguém conseguia se aproximar de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, Ele é vosso Pai. Você pode se aproximar de Deus com o coração aberto. Esse Pai, Paizinho, que Jesus nos mostra, é mais próprio para Jesus do que Yahvé, por exemplo. Jesus não falou: Yahvé é nosso. Entende? Jesus trouxe para bem próximo de nós e está dizendo: olha, Ele é seu Pai. Se lá no Antigo Testamento Ele era pai do povo de Israel no sentido de distância, Israel é o seu filho, Jesus modifica e diz assim: olha, Ele é pai do indivíduo, como a gente conversou aqui na escola dominical. Ele é pai do indivíduo, de cada um que diz Pai Nosso. De cada um que faz essa oração entendendo que Deus nos ouve. Mais profundamente ainda, Jesus diz assim: olha, o meu Pai sabe aquilo que você necessita. E Ele sabe tão profundamente que, se você comparar com os vossos pais, que são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais meu Pai que está nos céus vos dará tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você pedir.
Se você pedir ovo, ele não vai lhe dar uma serpente. Se você pedir pão, ele não vai lhe dar pedra. Ele é seu pai. Jesus vai, em toda a sua caminhada, apresentando-nos esse Deus maravilhoso, justo, santo. Sejam sinceros. Eu sei o que é amar o próprio filho porque eu sou pai. Eu sei o que é o amor de uma mãe. Eu acabei de perder a minha e uma das pessoas que mais amou que eu já vi em toda a minha vida. Ainda é pequeno, próximo do amor do nosso Deus, o nosso Pai, que é o próprio amor encarnado, que é Ele mesmo que dá o que é mais precioso que é Jesus para morrer no seu lugar na cruz. Você entende o quanto Deus te ama? O quanto Deus faz o justo, o perfeito, o santo morrer no seu lugar? Ele é nosso Pai. Ele faz isso para nos fazer filhos. E Ele nos chama individualmente, como foi dito aqui na escola dominical pela Dona Inês. Jesus vai encontrando cada um. Jesus vai falando o nosso coração. Quando Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, Ele está com todos os filhos e com o Pai. Eu tenho acesso a esse Deus, é isso que Jesus está dizendo, você tem acesso a Ele. Ele tem para contigo uma relação. Então somos filhos de Deus e Deus é nosso Pai. Como é que isso se processa, pastor? Isso se processa justamente no novo nascimento. Isso se processa justamente na minha conversão a Deus, quando Ele se revela a mim. Isso se processa na minha confissão que Jesus é meu Senhor e por isso eu sou filho de Deus. E isso se processa no batismo, quando eu sou lavado e remido dos meus pecados e agora eu tenho um acesso, a partir de Cristo, a partir de estar limpo dos meus pecados, ao meu Pai, que eu me afastei lá atrás, dos nossos pais, Adão e Eva. Eu sei que eu estou indo muito longe, mas para explicar justamente essa relação que temos com Deus. Ele é meu Pai, Ele me ama, Ele me deu Cristo por mim, eu tenho uma intimidade, mas eu não posso esquecer a minha reverência. Jamais. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 8,15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Que coisa linda. Antes nós tínhamos medo de nos aproximar de Deus. Antes, quando aparecia um anjo, se jogava no chão, né? Aquela coisa, meu Deus. Quando Isaías vê Deus, ele diz, ai de mim, vou morrer. Porque a presença de Deus mata, porque é juízo. Deus disse, se vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. Então, toda vez que Deus aparece, aparece junto com ele o seu juízo. E o homem morre. Mas agora não. Paulo está dizendo assim, não tenham mais medo de se aproximar dele, porque agora nós recebemos por adoção, como Jesus, nós somos filhos. E eu posso dizer assim, Pai, me ajuda, Pai. Você é comigo, Pai. Me fortalece, meu Pai. Me dá força. Abre os meus olhos, né, Gil? Pai. Há uma intimidade de uma relação da própria presença de Deus. Isso ocorre porque, por exemplo, no Salmo 2, o primeiro direito do filho proclamado por Deus é uma oração desinibida. Ele diz, tu és o meu filho e eu te gerei. Pede-me e te darei. É uma linguagem para com a pessoa de Cristo.
Percebe? Essa linguagem de filho é uma linguagem de estar na presença. Tu és o meu filho. Isso é dito a Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Isso é dito a você. Tu és o meu filho. Eu te gerei. Tu és meu. Pede-me. A Jesus ele diz, pede-me e eu te darei a terra. Porque é dele. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Jesus nos abriu, irmãos, o acesso ao Pai. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,2, ele vai dizer, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé à pessoa de Deus. Seu Pai, que te ama profundamente. Portanto, temos acesso, temos intimidade. Mas tem mais coisa aí. Olha o texto comigo. Jesus diz assim, Pai nosso, qual é a segunda parte? Que está nos céus. E aqui significa que Deus está mais alto do que nós. Tem uma linguagem aqui. Ele está acima da sua criação, porque até o céu é criado por ele. Ele está acima de todos nós. Mais profundamente, Deus está além dos céus. Deus está num lugar que o apóstolo Paulo chamou de terceiro céu, que nós não temos acesso sem Cristo. Aqui ele está dizendo, Deus é o Criador. Deus está para além da criação. Em filosofia nós dizemos assim, Deus é totalmente outro, não como nós humanos. Para Deus não há tempo, para Deus não há distâncias, para Deus tudo é. Então ele mostra aqui que nós temos que ter a devida compreensão do soberano poder de Deus e da sua majestade. Ele é meu Pai, mas ele é o Deus glorioso que está nos céus. E que agora eu posso entrar na sua presença, mas sempre com muita reverência. Sempre amando-o, sempre desejando obedecê-lo. Esse Pai que está nos céus significa que estamos radicalmente impedidos de transformar Deus em alguém que me sirva. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim, Deus é seu pai, você pode chutar a porta, você pode abrir a geladeira na hora que quiser. E ele começou a falar como se fosse um homem comum igual a nós. E eu ouvindo aquele sermão, diz assim, meu Deus, você quer falar de intimidade espiritual e está dizendo que eu vou meter o pé na porta? Se a porta só abre por dentro. É Deus que abre a porta da revelação, é Deus que se mostra e se revela, como é que eu vou meter o pé na porta? Ou seja, os tempos contemporâneos são terríveis porque Deus passou a ser um servo meu. Eu vi um outro dizendo que você pode obrigar a Deus lhe abençoar, porque Ele é seu pai e Ele tem a obrigação de abençoá-lo. Eu vi sermões desse nível, eu não vou continuar, irmão. Porque a minha teoria bíblica é igual à da casa da moeda americana. Você não precisa saber todos os dólares falsos. Você precisa saber qual é o verdadeiro. E quando você conhece o verdadeiro, quando vem um dólar falso, você identifica. Não é assim? Portanto, a minha forma de ensino é a de Cristo. Eu me ensino a verdade. Quando essa verdade vier distorcida, você vai dizer, tem alguma coisa errada aí. Portanto, quando alguém lhe disser que você se aproxime assim de Deus, essa teologia do acuamento divino, que eu tenho que obrigar Deus a responder à sua própria lei, isso é contemporâneo, tá? Isso é o que os filhos estão fazendo com os pais hoje. Isso se reflete na adoração. Nós não. Ele é meu pai, eu tenho intimidade, eu sei que eu posso entrar, mas eu sempre vou dizer com licença, pai, porque eu não mereço. Obrigado porque Jesus entrou aqui por mim e no sangue dele eu posso entrar. É sempre imerecedor.
Eu tenho que vê-lo como meu Pai que está nos céus, que combina bondade, que me gera confiança de me aproximar, mas que a minha reverência é sempre sagrada. Entende? Porque o próprio Cristo, quando se aproximava do Pai, se aproximava assim e era santo, justo, puro. Podia dizer, Pai, eu vou entrar e acabou. Mas Jesus, o apóstolo Paulo diz que ele era tão humilde que ele não roubou para si, não usurpou para si ser igual a Deus. Se Jesus fez isso, eu vou fazer? Eu vou fazer como ele, eu vou me humilhar. Como ele fez. Como ele merecia entrar na presença do Pai, eu estou entrando por ele. E como ele fez, eu vou fazer. Então toda intimidade grotesca, falsa, Jesus está dizendo, olha, isso não existe, o vosso Pai está nos céus. Tenham reverência. A confiança no Pai, nosso Pai nos céus, precisa entender que nosso Pai continua santo. Santo é separado. E ele viveu separado da humanidade. E somente quando ele nos dá Cristo, ele volta a habitar dentro de toda a estrutura humana em pedras vivas. Entende? Então os filhos caminham sobre a terra, carregando o nosso Pai no seu espírito. O Salmo 95, 6 e 7 diz assim, vinde, adoremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Percebe? Adore o seu Pai. Ele é íntimo, ele é seu, mas se ajoelhe perante o Senhor. E ele diz o motivo que nos criou, que nos fez. Somos dele e ele é nosso. Laços de família de Cristo. O Evangelho chama de família de Deus, né? O apóstolo Paulo vai escrever isso de uma forma linda. Somos família de Deus. Deus é nosso Pai. O verso 7 do Salmo 95 diz assim, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Olha que coisa linda. Nós somos de Deus. Jesus diz assim, aqueles que são meus, o Pai me deu, estão na minha mão e ninguém pode arrebatar. Quem deu a Jesus? O Pai. Somos dele, para estarmos em Cristo. Eu preciso entender isso, essa reverência a Deus. Porque mais na frente nós vamos estudar 6 petições que estão aqui no Pai Nosso. Nós vamos falar da santificação do nome divino. Nós vamos falar da realização do reinado de Deus. Nós vamos falar sobre o cumprimento irrestrito da vontade de Deus em mim e na comunidade do Senhor. Porque tem revelações teológicas profundas, mas Jesus abre, nos mostrando essa intimidade que temos com o nosso Pai. E eu encerro dizendo o seguinte, o que é que nós aprendemos hoje com esse início dessas meditações no Pai Nosso? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que poder chamar Deus de Pai é um privilégio daqueles que receberam a Jesus pela fé. Só quem pode chamar Deus de Pai é quem confessa Jesus como Senhor. Porque como está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus Cristo. Então, para ser filho de Deus, eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Precisamos entender que esses foram escolhidos pelo próprio Deus para serem chamados, para serem filhos. Chamamos
a Deus de Pai também, por termos sido adotados e por termos aceitado a fé e o ensino de Cristo. Somos por adoção. Como o apóstolo Paulo ensina, Israel é a verdadeira videira e que nós somos enxertados pela fé na videira de Israel. E pela fé nós abraçamos a Deus como nosso Pai querido. E se Deus é nosso Pai, nós somos co-herdeiros em Cristo. Recebemos as bênçãos celestiais, como ensinei para vocês em Efésios, e recebemos também toda a bênção da salvação em Cristo Jesus. Essa é uma herança que é nos dada. Nossa filiação com Deus, aprendemos hoje, que nos aproxima de forma íntima e pessoal. Eu posso entrar, porque o apóstolo Pedro diz que todos nós somos sacerdotes. Entramos na presença desse Deus Santo pelo sangue de Jesus Cristo. O privilégio não é somente de sermos filhos e herdeiros, mas também de sermos semelhantes a Cristo, ou seja, sermos filhos da luz. Aplicarmos na nossa vida o que Jesus ensinou. Podemos nos despir do velho homem e, como filhos de Deus, viver sendo sal e sendo luz nesse mundo. É um chamado para os filhos. Não há só as benesses de tudo que a gente vai receber, mas há a resposta da adoração, que é responsabilidade em servir a Cristo, em ser como Cristo onde quer que estivermos. Temos essa responsabilidade. A resposta é a adoração, a resposta é uma vida que vive para Deus. Portanto, a filiação é um dos grandes privilégios, irmãos, que nós recebemos. E, por isso, eu tenho que viver como um filho amado. Eu preciso viver como um filho amado. Eu preciso entender que eu estou guardado por Deus. Eu preciso entender que eu recebi uma herança. Mas eu preciso também viver como filho da luz, como uma carta aberta do Evangelho de Cristo, como um filho obediente que faz a vontade do Pai. Jesus disse assim, e essa é a minha última palavra. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, Senhor. Primeiro, por ser o Criador de todas as coisas. Por ser aquele que se apresenta a Israel como o Criador. Diz Moisés que eu sou o Criador dos céus e da terra. Nós entendemos, Senhor, essa verdade. Mas queremos agradecer mais profundamente ainda porque Tu és Deus nosso Pai. Nosso Pai. Que nos fez para Ti mesmo. Que nos fez filhos para a adoração a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse acesso. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó grande e maravilhoso Abba. Sê conosco. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, nos mostrando, Senhor, os caminhos em que devemos andar e nos ensina, Senhor, a ser como Cristo, como nosso Senhor Jesus Cristo e fazermos, Senhor, a Tua vontade. Oramos a Ti, Pai justo e santo, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Excelente semana para todos.
Na semana que vem nós começamos as petições do Pai Nosso.